Você já ouviu aquela frase que diz: para brilhar no palco, é preciso antes suportar muitas sombras? Pois bem, essa poderia ser a definição perfeita da vida de Lee Junho, antes de ser reconhecido como um dos maiores artistas da Coreia. Antes de brilhar nos palcos como integrante do 2PM e emocionar o mundo com suas atuações em dramas de sucesso, Junho passou por desafios que fariam muita gente desistir no meio do caminho. E é justamente essa história real, cheia de quedas, superações e conquistas, que vamos contar aqui hoje. Mas espere, porque não estamos falando apenas de mais um cantor famoso. Estamos falando de alguém que quase perdeu sua carreira por causa de uma lesão, que enfrentou noites intermináveis de treinos dolorosos, que ouviu inúmeras vezes que não tinha o suficiente para chegar ao topo. E mesmo assim, nunca desistiu. Você já parou para pensar quantos sonhos são destruídos antes mesmo de começarem? Junho quase foi mais um desses casos. Mas sua determinação fez toda a diferença. Imagine você, ainda adolescente, carregando a pressão de ser trainee em uma das maiores empresas de entretenimento da Coreia. Enquanto amigos saíam para brincar, Junho estava em uma sala de ensaios, repetindo passos de dança até cair de exaustão. Enquanto outros descansavam, ele tentava cantar melhor, corrigia cada detalhe, buscava ser perfeito. Isso não é apenas disciplina, é paixão. E é também um exemplo poderoso de resiliência que qualquer um pode se inspirar. E sabe o que torna essa jornada ainda mais impressionante? É que, apesar de todas as dificuldades, Junho nunca perdeu o sorriso e a vontade de evoluir. Ele se reinventou, saiu do rótulo de idol e conquistou respeito como ator premiado. Hoje, quando você o vê brilhando em séries como The Red Sleeve, precisa lembrar, por trás desse sucesso existe uma longa estrada de dor, luta e superação. Então, se você gosta de histórias reais que inspiram, se você quer conhecer os bastidores que ninguém te conta e descobrir os segredos que transformaram Junho em quem ele é hoje, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e ativa o sininho, porque o que você vai ouvir agora vai mudar a forma como você enxerga a palavra sucesso. Desde pequeno, Lee Junho não queria apenas viver uma vida comum. Ele sonhava grande, sonhava em subir em palcos, cantar e dançar para multidões. Mas transformar esse sonho em realidade não foi nada fácil. Em 2006, ele participou de um programa chamado Superstar Survival. Imagine adolescente cercado de centenas de outros jovens, cheios de talento, todos lutando pela mesma chance. Junho poderia ter sido apenas mais um, mas chamou a atenção pela dedicação e determinação. Ele venceu o programa mas engana-se quem pensa que a vitória trouxe fama imediata. Na verdade, foi só o começo de uma caminhada ainda mais difícil. Logo após o programa, Junho entrou como trainee na JYP Entertainment. E é aqui que a história mostra o quanto o brilho do palco exige sacrifício. Enquanto muitos jovens aproveitavam a escola e os amigos, ele passava horas preso em salas de ensaio, repetindo passos de dança até seus pés doerem e sua voz falhar. Quantas vezes você já pensou em desistir de algo porque parecia difícil demais? Junho pensou, mas não cedeu. Ele sabia que cada suor, cada lágrima e cada noite mal dormida eram degraus para alcançar o palco. Esse período foi marcado por incertezas e pressões enormes. Não havia garantias de que debutaria. A qualquer momento poderia ser substituído por outro trainee. Ainda assim, ele continuou. Essa fase moldou não apenas o artista, mas também a pessoa que o mundo conheceria depois. E é nesse ponto que sua jornada começa a se tornar ainda mais surpreendente, quando o corpo de Junho foi colocado à prova de uma maneira que quase destruiu seu sonho. Desde cedo, Lee Junho mostrava sinais de que não seguiria um caminho comum. Enquanto muitas crianças se ocupavam apenas com estudos e brincadeiras, ele tinha dentro de si o desejo de subir aos palcos e viver da arte. Seu talento para cantar e dançar foi se tornando cada vez mais evidente,
e esse brilho especial o levou a participar, em 2006, de um programa de competição chamado Superstar Survival. O programa reunia jovens talentosos de toda a Coreia, e a cada etapa a disputa ficava mais acirrada. Mesmo sendo muito novo, Junho não se deixou intimidar. Com esforço e dedicação, ele conseguiu vencer a competição, mostrando que possuía não apenas habilidade, mas também disciplina e determinação para perseguir seus objetivos. No entanto, o que poderia parecer um final feliz era, na verdade, apenas o início de uma longa e exigente jornada. Ganhar o programa não significou sucesso imediato. Junho entrou para a JYP Entertainment como trainee, e a vida de um trainee estava longe de ser glamourosa. Ele enfrentava uma rotina pesada, com horas intermináveis de ensaios, treinos vocais e testes de performance. O ambiente era competitivo, e a cada dia ele precisava provar que merecia permanecer entre os selecionados, pois qualquer falha poderia custar sua vaga. Enquanto outros jovens da sua idade viviam experiências típicas da adolescência, Junho passava noites em salas de ensaio, repetindo coreografias até a exaustão. A pressão era constante e não havia garantias de que todo esse esforço resultaria em uma estreia. Ainda assim, ele persistiu. Essa fase da sua vida foi marcada por cansaço físico, dúvidas internas e renúncias, mas também pela construção de uma força de vontade inabalável. Junho estava determinado a seguir adiante, mesmo que o caminho fosse longo e cheio de obstáculos. Esse período de preparação não apenas o formou como artista, mas também o fortaleceu como pessoa. Foram anos que moldaram seu caráter e ensinaram a importância da resiliência. Era apenas o começo de uma história que mais tarde inspiraria milhões de fãs ao redor do mundo. A vida de Lee Junho como trainee já não era fácil. A pressão constante, as longas horas de ensaio e a competição diária já exigiam muito do seu corpo e da sua mente, mas um desafio ainda maior estava prestes a surgir. Durante um dos treinos intensos de dança, Junho sofreu uma grave lesão no ombro. Para um jovem que dependia do movimento e da expressão corporal para realizar seu sonho, aquilo foi devastador. O diagnóstico não deixava dúvidas. Era necessário tratamento sério. E mesmo com todo o cuidado, não havia garantia de que ele poderia voltar a dançar da mesma forma. Para qualquer aspirante a idol, uma lesão desse tipo poderia significar o fim da carreira antes mesmo de começar. Junho passou por cirurgias e sessões de fisioterapia dolorosas, mas o processo de recuperação era lento e cheio de limitações. Enquanto seus colegas continuavam avançando, ele muitas vezes era obrigado a assistir de fora, sem poder se movimentar como gostaria. Esse período foi marcado por incertezas e medo. Ele sabia que as empresas de entretenimento eram exigentes e não hesitariam em substituir alguém que não estivesse em plena forma. A sombra da desistência rondava sua mente, e havia dias em que tudo parecia desmoronar. Ainda assim, Junho não se deixou vencer. Mesmo limitado fisicamente, ele buscava outras formas de continuar evoluindo. Passava horas estudando música, fortalecendo sua voz e se dedicando a tudo o que não dependia diretamente do ombro lesionado. A dor era uma companhia constante. Não apenas a dor física, que muitas vezes o impedia de dormir, mas também a dor emocional de se sentir atrás dos outros trainees. Mas foi nesse momento difícil que uma nova faceta de Junho começou a se formar. A de alguém que não se define apenas pelo talento natural, mas pela persistência em continuar mesmo quando tudo parece impossível. A recuperação demorou, mas o esforço não foi em vão. Aos poucos, Junho conseguiu voltar a dançar, ainda que a lembrança da lesão nunca o abandonasse por completo. Essa experiência deixou cicatrizes, mas também fortaleceu sua determinação. Se antes ele já era dedicado, agora estava disposto a lutar ainda mais para conquistar o lugar que tanto sonhava. Depois de superar um período marcado pela dor e pela incerteza, Lee Junho finalmente viu o esforço começar a dar frutos. Em 2008, após anos de treinos intensos e provas de resistência, ele estreou oficialmente como integrante do grupo 2PM, formado pela JYP Entertainment. O grupo foi apresentado ao público com uma proposta ousada, ser diferente dos boy groups tradicionais que apostavam em visuais delicados
e suaves. O 2PM ficou conhecido como o grupo dos Beast Idols, justamente por suas performances energéticas, coreografias acrobáticas e presença de palco poderosa. Para Junho, esse momento foi ao mesmo tempo a realização de um sonho e o início de novos desafios. Estar no palco como parte de um grupo famoso era incrível, mas significava também que a luta para se destacar não havia terminado. Cada integrante tinha talentos únicos e o público naturalmente comparava uns aos outros. Enquanto alguns rapidamente chamavam atenção por suas personalidades extrovertidas ou vozes marcantes, Junho ainda era visto por muitos como apenas mais um entre os 6 integrantes. Apesar disso, sua disciplina e esforço logo começaram a ser notados. Nas apresentações ao vivo, seu carisma e precisão nos movimentos chamavam a atenção, mesmo que de forma silenciosa. Ele não era o tipo que buscava o centro das atenções a qualquer custo, mas sua dedicação fazia diferença. Aos poucos, o público passou a enxergá-lo como um pilar do grupo, alguém que, mesmo sem exageros, dava consistência e força às performances. O sucesso do 2PM foi imediato. Canções como 10 Out of 10 e depois Again e Again colocaram o grupo no topo das paradas e consolidaram sua imagem de ídolos fortes e determinados. Junho estava finalmente vivendo o sonho de se apresentar para multidões, mas sabia que ainda havia muito a conquistar. O debut não era o fim da luta, e sim o início de uma nova etapa, onde cada apresentação era uma chance de mostrar ao mundo que ele merecia estar ali. Esse foi o começo de uma fase brilhante, mas também repleta de pressões ainda maiores. Estar sob os holofotes trazia reconhecimento, mas também a necessidade de provar, dia após dia, que não era apenas mais um integrante, e sim um artista completo em formação. Depois do debut com o 2PM, Lee Junho já havia conquistado parte do que tanto sonhara: cantar e dançar nos grandes palcos da Coreia e de outros países. O grupo vivia o auge de sua popularidade, atraindo multidões, vencendo prêmios e se consolidando como um dos principais nomes da segunda geração do K-pop. Mas, no meio de tanto brilho e energia, Junho ainda carregava uma inquietação. Como se destacar em um grupo com tantos talentos diferentes? Os colegas chamavam a atenção com personalidades fortes, vozes marcantes e gestos chamativos. Junho, por sua vez, era mais reservado, discreto e concentrado. Ele sabia que, se não encontrasse uma forma de mostrar ao público suas qualidades únicas, poderia passar despercebido. Foi nesse ponto que ele decidiu transformar a disciplina em sua marca registrada. Enquanto outros descansavam após os ensaios, Junho permanecia treinando. Suas noites eram mais longas, seus movimentos mais detalhados, sua busca por aperfeiçoamento quase incansável. Esse esforço silencioso começou a dar resultado. Nas coreografias, seu desempenho chamava atenção pela precisão, pela força e pela expressividade. Ele não apenas executava os passos, parecia contar uma história com cada movimento. Sua voz, que antes parecia tímida diante das potentes notas de outros integrantes, foi sendo trabalhada com paciência até se tornar uma das mais confiáveis do grupo. Pouco a pouco, fãs e críticos perceberam que Junho não precisava estar sempre no centro para ser essencial. Foi nesse período que recebeu o apelido de Little Rain, em referência ao famoso cantor e ator Rain, por sua semelhança física e estilo de dança. Muitos poderiam se sentir presos a essa comparação, mas Junho encarou como incentivo para continuar evoluindo e construir sua própria identidade. Ele queria ser lembrado não como a cópia de alguém, mas como um artista completo, com brilho próprio. Esse tempo provou que, mesmo sem os holofotes iniciais, sua dedicação era impossível de ser ignorada. Junho não apenas se mantinha no nível do grupo, mas começava a ser visto como um dos pilares que sustentavam a força do 2PM. Sua trajetória dentro da banda deixava claro que, para ele, o sucesso não vinha de atalhos, mas da persistência em se superar a cada dia. Com o sucesso consolidado no 2PM, Lee Junho poderia ter seguido apenas como cantor e dançarino, vivendo da popularidade do grupo, mas dentro dele havia uma inquietação ainda maior, a vontade de mostrar outras facetas de seu talento artístico. Foi assim que surgiu a decisão de tentar
um novo caminho, o da atuação para muitos. Parecia arriscado. O público coreano, na época, costumava olhar com desconfiança para idols que tentavam se tornar atores, julgando-os como menos preparados. Junho sabia disso, mas não se deixou intimidar. Sua primeira oportunidade veio com pequenos papéis em produções de televisão, onde ainda precisava provar que era mais do que apenas um rosto bonito. Mas foi no cinema que seu esforço começou a ganhar força. Em 2013, ele participou do filme Cold Eyes, um suspense policial que exigia entrega emocional e seriedade. Ao lado de atores já reconhecidos, Junho surpreendeu a crítica com sua atuação consistente e intensa. Aquela foi a primeira vez em que o público começou a enxergá-lo como um ator de verdade, e não apenas como um cantor tentando atuar. A partir dali, novos papéis surgiram. Junho foi escalado para séries e filmes de diferentes gêneros, do romance ao drama, mostrando versatilidade e dedicação. Ele estudava seus personagens em detalhes, mergulhando no processo com a mesma disciplina que sempre aplicou na música. Com o tempo, os diretores passaram a elogiá-lo pelo profissionalismo e pela entrega. E os fãs também começaram a reconhecer que ele tinha talento genuíno para a atuação. Essa transição não foi rápida nem fácil. Houve críticas, momentos de insegurança e papéis que exigiram muito mais do que ele imaginava. Mas cada projeto serviu como um degrau para consolidar sua nova imagem. Junho já não era apenas um integrante do 2PM. Ele estava construindo sua identidade como ator. Esse período marcou o início de uma nova fase da sua carreira, em que a música e a atuação se complementavam. Enquanto continuava nos palcos com o grupo, Junho começava a traçar um caminho paralelo, cada vez mais sólido, que mostrava sua versatilidade e ampliava sua presença na indústria do entretenimento. Na Coreia do Sul, todo homem deve cumprir o serviço militar obrigatório, e com Lee Junho não seria diferente. Em 2019, quando já havia construído uma carreira sólida, tanto no 2PM quanto como ator, chegou o momento de se alistar. Para os artistas, esse período costuma ser desafiador, pois interrompe atividades em andamento e afasta o público por quase 2 anos. No caso de Junho, havia ainda um detalhe importante. A antiga lesão no ombro, sofrida nos tempos de trainee, continuava trazendo limitações. Por causa dessa condição física, ele não pôde servir nas forças ativas, como muitos colegas, mas foi designado para atuar como funcionário público durante seu tempo de serviço. Essa decisão gerou diferentes reações. Alguns entendiam que a lesão realmente era um impedimento para atividades militares intensas, enquanto outros levantavam dúvidas. Junho, porém, sempre manteve sua postura séria e discreta, cumprindo seu dever sem buscar justificativas públicas ou polêmicas. Durante esse período, ele se afastou completamente dos palcos e das gravações, mas não deixou de se preparar. Aproveitou o tempo para estudar, refletir sobre sua carreira e amadurecer ainda mais como artista. Foi uma pausa forçada, mas que acabou se tornando também momento de fortalecimento pessoal. Quando concluiu o serviço em 2021, muitos fãs estavam ansiosos para vê-lo novamente em ação. O retorno poderia ter sido tímido, como acontece com alguns artistas que perdem espaço durante o afastamento, mas com Junho foi diferente. Seu primeiro grande projeto após o exército foi o drama histórico The Red Sleeve, onde interpretou o rei Jeonju. A atuação emocionou o público e recebeu elogios da crítica, rendendo-lhe prêmios importantes, incluindo o título de melhor ator no MBC Drama Awards. O serviço militar, que poderia ter sido um obstáculo, acabou se transformando em um divisor de águas. Junho voltou mais maduro, mais confiante e com uma presença ainda mais forte na indústria. O público percebeu essa evolução, e ele consolidou definitivamente sua imagem não apenas como idol, mas como um ator completo e respeitado. O retorno de Lee Junho, após o serviço militar, foi marcado por um divisor de águas em sua carreira. Até então, ele já era reconhecido como um idol talentoso e como um ator promissor, mas ainda precisava de um papel que consolidasse seu nome definitivamente no cenário artístico. Esse momento chegou em 2021, quando ele assumiu o papel principal no drama histórico The Red Sleeve, interpretando o rei Jeonju da dinastia
Joseon. A produção não apenas atraiu enorme atenção do público, como também revelou a profundidade artística de Junho. Sua interpretação foi elogiada pela maneira como uniu emoção, força e vulnerabilidade em um personagem histórico complexo. O público se conectou com cada expressão, cada olhar e cada detalhe da sua atuação. O sucesso foi tão grande que o drama alcançou altos índices de audiência, tornando-se uma das produções mais comentadas do ano. Com esse trabalho, Junho conquistou algo que todo artista busca: o reconhecimento não apenas dos fãs, mas também da crítica e da indústria. Ele recebeu o prêmio de melhor ator no MBC Drama Awards, além de ser eleito Top Excellence Actor em outras premiações. Esses prêmios representaram não apenas uma vitória pessoal, mas também a confirmação de que sua transição de idol para ator havia sido concluída com sucesso. Esse reconhecimento ultrapassou as fronteiras da Coreia. Através das plataformas de streaming da Red Sleeve, alcançou públicos internacionais, fazendo com que Junho fosse descoberto por milhares de novos fãs em todo o mundo. Pessoas que talvez nunca tivessem acompanhado sua trajetória no 2PM passaram a admirá-lo como ator, e a sua base de admiradores cresceu em escala global. A partir desse momento, Junho deixou de ser apenas um artista que fazia parte de um famoso grupo de K-pop. Ele se tornou uma figura completa, respeitada tanto pela sua música quanto pela sua atuação. Sua ascensão mundial mostrou que o esforço de anos, marcado por disciplina, superação de dores físicas e resiliência, havia dado frutos que agora eram reconhecidos em diferentes países e culturas. A trajetória de Lee Junho é a prova viva de que o sucesso raramente acontece de forma imediata ou sem dor. Sua vida até aqui é marcada por quedas, obstáculos e desafios que poderiam ter colocado um ponto final em seus sonhos. A lesão no ombro, os anos de treino exaustivo, a pressão de ser apenas mais um em um grupo de grandes talentos, as críticas por tentar atuar, a pausa obrigatória no serviço militar, menos cada um desses momentos poderia ter se transformado em um motivo para desistir, mas ao contrário, foram justamente essas dificuldades que moldaram a força que hoje o público enxerga no artista completo que ele se tornou. Do garoto que venceu um programa de sobrevivência em 2006, passando pelo idol, que lutava para se destacar em meio ao brilho do 2PM, até o ator premiado que conquistou o mundo com The Red Sleeve, Junho construiu uma carreira sólida e admirada. Ele mostrou que talento é essencial, mas que determinação, disciplina e resiliência são igualmente importantes. É essa combinação que faz com que hoje milhões de pessoas o respeitem não apenas pelo que ele apresenta no palco ou nas telas, mas também pela história de vida que inspira. Seu reconhecimento mundial não é apenas o reflexo de prêmios ou números de audiência, é o resultado de uma trajetória em que cada queda serviu como impulso para uma nova conquista. Junho se tornou um exemplo de que sonhos podem ser alcançados mesmo quando tudo parece conspirar contra. Ele provou que ser um verdadeiro artista é ir além da aparência e mostrar autenticidade em cada passo dado. E agora, eu quero ouvir de você. Qual parte da história de Lee Junho mais chamou sua atenção? Você já conhecia todos esses detalhes da sua jornada ou descobriu algo novo aqui? Deixe seu comentário, curta o vídeo e compartilhe para que mais pessoas conheçam essa trajetória inspiradora. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar outras histórias emocionantes do mundo dos K-dramas e da música coreana. Porque assim como a história de Junho, existem muitas outras que merecem ser contadas.